O filho que a Mércia pensa que perdeu a vida ainda pequeno é, na verdade, o Iberê. Ele não morreu como Nahum contou para o Mavi. E isso vai ser revelado para o público de casa durante uma conversa entre ele e a Moema, a tia do rapaz. A cena começa com o Nahum visivelmente aflito. Ele chega na casa da Moema nervoso, andando de um lado para o outro. Quando Moema o vê, percebe logo que algo está o incomodando. Nahum, você não veio aqui só para me visitar, né? O que está acontecendo? Pergunta ela, sentindo que ele estava prestes a falar algo sério. Ele respira fundo, com os olhos cheios de preocupação. Moema, você não vai acreditar no que eu descobri. Iberê e Mavi estão trabalhando juntos. Moema o encara confusa. E o que tem isso? Eles são bons amigos. Nahum hesita, mas continua. O que tem, Moema? O que tem é que eles são irmãos. E eles não sabem disso. Ela então retruca. Ele não sabe e nem vai saber que é o irmão dele. Esse foi o nosso combinado. Espero que não tenha esquecido o que você fez com a Mércia, Nahum. E eu acabei encobrindo. Foi um crime horroroso. Deixar a mulher achando que perdeu um filho, quando não perdeu. Tudo para se vingar por causa de um ciúme. Ele se senta no sofá, passando as mãos pelo rosto abatido. Eu só queria... mas eu não sei o que fazer mais. Moema respira fundo, tentando controlar a raiva que sente. Olha, Nahum, eu encobri esse crime por anos. Mas se você mexer nisso agora, vai ser pior para todo mundo. A verdade pode destruir, mas muito mais do que consertar. Ainda perturbado com o peso da revelação, Nahum observa Moema, que agora caminha em direção à janela, olhando para o horizonte com uma expressão de arrependimento. Ela suspira profundamente e, depois de um longo silêncio, decide finalmente abrir o coração. Sabe, Nahum, eu não devia ter aceitado ficar com o menino. Naquele momento eu me encantei por ele, tão pequeno, indefeso. E você me disse que ele era órfão. Eu acreditei em você. A voz da Moema vai ser trêmula, mostrando que, por trás de uma mulher firme, que ela sempre demonstrou ser, existe uma ferida que nunca cicatrizou. Ela continuou criando o Iberê como se fosse irmão do Rudá, mas a mentira sempre esteve ali, como um fantasma que a assombrava. Nahum se aproximará então, tentando acalmá-la. Moema, você fez o que achou certo. Ficar com ele foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Você poupou o Iberê de uma vida com a Mércia, uma mulher maluca, descontrolada. Ela ia destruir a vida do menino. Para ele foi um verdadeiro livramento. Moema, porém, não compartilha da mesma visão. Ela se vira para o Nahum com os olhos brilhando de uma mistura de tristeza e raiva. Livramento? E se foi uma maldição? Eu criei o Iberê da melhor forma que pude. Dei a ele tudo que uma mãe de verdade daria. E não adiantou. Ele cresceu e virou um mau caráter. Tá no sangue dele. Ah, Nahum. E sabe de uma coisa? Talvez a Mércia nem tivesse transformado nessa mulher louca se não tivesse passado pela dor de achar que perdeu um filho. A voz da Moema, portanto, vai ficando cada vez mais intensa, como se ela estivesse soltando anos de culpa reprimida. Você já parou para pensar nisso? Talvez se ela tivesse ficado com o Iberê, ela seria outra pessoa hoje. Mas a gente nunca vai saber, não é?
porque a gente decidiu por ela. Nahum abaixa a cabeça sem saber o que responder. As palavras da Moema vão ecoar na sua mente, alimentando sua própria culpa. Moema, percebendo que a conversa já foi longe demais, vira as costas para ele, caminhando em direção à porta. Mas chega, Nahum. Eu cansei dessa história. Não tem mais o que falar. Vai embora daqui. Nahum, então, tenta argumentar, mas o olhar da Moema é definitivo. Ela, a líder forte e respeitada da comunidade dos pescadores, não quer mais ouvir nada. Ele sabe que, naquele momento, nada do que ele diga vai mudar a situação. Sem mais palavras, ele sai de casa, deixando Moema sozinha com os seus pensamentos. Moema, então, fecha a porta, encostando a testa na madeira. A dor e o arrependimento estão estampados no seu rosto. O que foi que a gente fez? Sussurra ela para si mesma, enquanto sente o peso de suas escolhas caindo sobre os ombros. A verdade é que no passado, quando o Nahum e a Mércia ainda eram um casal, naquela época Mavi já havia nascido e a Mércia trabalhava para o Molina, seu patrão. Um simples exame de sangue mudou a vida do Nahum para sempre. Ele descobriu que Mavi, o menino que ele acreditava ser seu filho, na verdade era fruto de uma traição entre Mércia e Molina. A raiva que tomou conta do Nahum foi incontrolável. Sentindo-se traído e humilhado, ele decidiu que não poderia deixar essa mentira passar em branco. Ele precisava de vingança. Naquele momento, Mércia estava grávida do segundo filho do Nahum, e a gravidez parecia ser a oportunidade perfeita para ele executar seu plano cruel. Quando o bebê nasceu, Nahum tomou uma decisão impiedosa: fazer a Mércia sentir o mesmo vazio que ele sentiu ao descobrir a verdade sobre o Mavi. Além de que ele também não sabia se era pai realmente desse segundo filho. Nahum não sossegaria até dar um fim no garoto e assim ferir a Mércia da maneira mais profunda possível. Para isso, o Nahum forjou a morte do próprio filho, fazendo a Mércia acreditar que havia perdido o bebê logo após o nascimento. Mas ele não agiu sozinho. A Moema, sua cúmplice, ajudou a realizar esse plano terrível. Nahum entregou o bebê para Moema, que criou o menino como se ele fosse seu, sem nunca contar a verdade. Na mente distorcida do Nahum, ele acreditava que a sua vingança estava completa. Mércia passou o resto da vida carregando uma culpa que não era sua. Ela se sentia responsável pela morte do filho, o que a devastou por dentro. Incapaz de lidar com a dor, ela começou a se afastar do Mavi, o filho que ela já não conseguia mais olhar sem lembrar da traição. Um dia, consumida pela angústia e pelo sentimento de que não tinha jeito para ser mãe, Mércia tomou outra decisão drástica. Abandonou o Mavi para ser criado pelo Nahum e foi morar com o Molina, acreditando que essa era a única maneira de salvar a si mesma. Deixou a maternidade para trás, convencida de que não era capaz de cuidar do seu filho. E acreditando que tudo o que acontecia ao seu redor era consequência das suas falhas. Enquanto isso, o Nahum continuava vivendo com o seu segredo, vendo Mavi crescer ao seu lado, sem nunca contar a verdade. Ele via a destruição que causou em Mércia como um pagamento pela sua traição. Mas nem mesmo ele imaginava que as consequências dessa escolha iriam assombrá-lo para o resto da vida. Agora, anos depois, com Mavi e Iberê, os dois filhos da Mércia, trabalhando juntos sem saber que são irmãos,
O Nahum começa a se questionar se seu plano realmente trouxe a justiça que ele buscava, ou apenas a desgraça para todos ao seu redor. E é justamente essa verdade sombria que no futuro vai explodir diante do público, quando as peças desse quebra-cabeça começarem a se encaixar. E se você gostou desse vídeo, com certeza o próximo que está aparecendo na sua tela vai te surpreender também. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um grande beijo e até mais!